Opa! Vamos lá, pessoal. Vamos chegando aí. Vamos chegando. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos. Boa noite. Vamos aguardar aqui chegar nosso secretário, nosso amigo Maia Júnior. Boa noite. Boa noite. Vamos chegando. Opa. Guardar aqui o Maia Júnior chegar, nosso convidado. Boa noite a todos. Boa noite. Vou aguardar um pouquinho aqui que o Maia Júnior deve estar entrando. Já estou aqui no ar, aguardando só o Maia Júnior chegar. Vamos falar hoje de um assunto importante. Falar sobre a abertura da nossa economia, quando é que ela vai acontecer, quais serão as etapas, né? Quais são as perspectivas, quais são os critérios. Tudo isso a gente vai estar já conversando. Acho que o Maia não entrou ainda. Estou aqui aguardando a chegada dele. Daqui a pouco ele chega aí. É o tempo também de todo mundo chegar. Vamos ver aí o que é que acontece. Vou ver se eu mando aqui uma mensagem para ele. Aparece aqui. Mandei agora uma mensagem para ele para ver se ele aparece. Mas nessa série de lives aqui que nós estamos fazendo pelo Conselho, talvez seja uma das lives em que o tema seja mais importante, principalmente agora dentro dessa expectativa que todo mundo está, né, de voltar às suas atividades, com cuidado, né, cumprindo todas as regras, todos os normativos necessários para a segurança de cada um dos seus colaboradores, né? Mas também a necessidade que tem da engrenagem mágica da economia voltar a funcionar. Sem ela é realmente muito difícil, e vai ser muito difícil essa retomada. Vamos aguardar aí, ver se o Maia... Opa, vamos ver aqui o que é que aconteceu aqui. Opa, chegou aí. Acho que ele está aguardando aí. Daqui a pouco ele surge, está conectando. Opa! Maia. Boa noite, Robson. Boa noite, rapaz. Você entrou, minha tela ficou escura, não estou mais me vendo, não. Você tá me vendo, me escutando bem? Eu vou só me mudar de lugar. É. Eu estou aqui numa sala. Eu vou passar para outra, estava te aguardando para a gente iniciar, tá? Tá bom. Você tá me vendo? Que eu não tô conseguindo mais me Agora ver, eu não estou lhe vendo, não. Estava lhe vendo quando entrei. É estranho, para minha tela ficou escura. Cadê seus assessores aí, tecnológicos? Pois é, rapaz. Nessas horas que a gente mais precisa, né? Hein? Nessas horas que a gente mais precisa. Pois Opa. é.
Já estou à sua disposição aí, quando você quiser começar. Eu? Deixa aqui. Como é que eu inverto a câmera aqui, gente? Agora, opa, acho que é aqui em cima, será? Opa, agora retornei. Pronto. Pronto. Rapaz. Maia, primeiro é um prazer, viu, Maia? Estava recebendo aqui. Entre tantos predicados, é um grande amigo. A primeira coisa que eu queria saber, antes de agradecer, é que eu não tinha visto ainda essa imagem preta e branca, né? O cabelo e a barba. Pois é. Se isso aí é promessa para não apanhar tanto esse ano, e você já começa no tom do seu personal, que é para poder ver se dá sorte, cabelo preto e barba branca. Você já quer fazer conflito aqui comigo, né, rapaz? Hein? Não, porque o cabelo está bem pretinho, mas a barba está muito branca. Eu já tinha ouvido aí dos seus fãs essa notícia. Eu ainda não tinha visto esse novo visual. Estou aqui me preparando para arrumar um emprego de Papai Noel no final do ano. Ei, rapaz, Papai Noel só dá certo com as cores tricolores. Botar um papel negro aí. Não se arranjar outro papel, viu? Maia, muito obrigado aí a você. Eu que agradeço. Uma alegria para mim estar próximo a você, em qualquer que seja o momento e a situação. E me coloca à sua disposição. Viu? Falar um pouco aqui, Maia. Maia, acho que tem alguma coisa na tua frente aí. Eu acho que... é porque tu tá ajeitando a câmera aí, né? Tá certo. Rapaz, não, eu acho que foi minha filha aqui que comentou aqui um negócio e me tirou. Pronto, agora voltou. Meu irmão, primeiro falar aqui quem é o Maia Júnior. Além de um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, é uma das pessoas que tem um conteúdo, um conhecimento e uma cultura acima da média, além de todos os predicados, dentre os mais importantes, uma amizade muito grande que eu tenho com ele. Tirou minha imagem. Eu apertei sem querer. Eu quis dizer que... aperta ali em cima, no cantinho esquerdo, lá em cima. Aqui, né? Mas o Maia hoje é secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará, é engenheiro, né? E tem uma estrada muito grande dentro do serviço público. É empresário, mas sempre teve essa vocação para o serviço público, né? Já foi secretário de Estado da Secretaria de Transporte, Energia, Comunicações e Obras, já ocupou foi secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, já foi secretário de Infraestrutura, né, secretário de Planejamento e Gestão, enfim, e hoje assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará num momento extremamente, né, importante para quem está liderando uma área como a sua hoje, que vai requerer realmente uma capacidade de estimular o desenvolvimento econômico do Estado de novo, né? Retomar esse desenvolvimento do Estado dentro de um momento em que há uma crise de saúde que contaminou todo mundo e especialmente aqui o nosso Estado. Então, é um momento extremamente propício. Nós estamos aí, talvez, acompanhados por profissionais de contabilidade, mas, de uma certa forma, pela sociedade de forma geral, que tomaram conhecimento dessa conversa que nós íamos ter hoje. Até a própria imprensa ligou e disse que ia acompanhar, porque sabe da relevância do tema, né, da importância do tema, da expectativa dessa abertura da economia, e principalmente falando com, talvez, a cabeça mais importante do governo, do governador Camilo Santana, que conhece e que vai liderar essa retomada da economia, essa abertura da economia. Então, Maia, a primeira pergunta que eu te faço aqui é aquela que todo mundo quer saber, né? Quando é que nós vamos retomar as atividades, de que forma, quais critérios, né? Quando se imagina que isso acontecerá, será em breve, já podemos dizer alguma data, enfim, tem uma perspectiva positiva ou não? Como é que você, que está dentro do governo, conhece muita iniciativa privada, tem sido até, eu acho que, pressionado aí pelo setor produtivo, de uma forma geral, por essa retomada, por essa abertura. Como é que você imagina quando nós estaremos novamente voltando às nossas atividades, cada um nasceu no seu setor, no seu segmento? Bem, Robson, em primeiro lugar, é importante esclarecer que muitos
até do próprio setor econômico, não tinha a dimensão do que é que estava liberado até então, desde o início do isolamento social até hoje. Né? Ao longo desse período que se iniciou em 23 de março, com uma sequência de decretos, inclusive, a partir do inicial, fazendo prorrogações para que a gente aumentasse o nível de controle e isolamento, para poder achatar essa curva de infecção aqui no estado do Ceará e poder gerenciar de uma forma adequada a infraestrutura de saúde, de forma compatível com as pessoas que precisariam de assistência médica e que estavam infectadas. Nós, desde o início, que a gente disponibilizou 75% do funcionamento das atividades econômicas do Ceará. Isso, inclusive, gerou um certo questionamento por parte da FIEC, que fez as contas erradas. Né? Eu falei 75% estava funcionando, eles discordaram, mas depois viram o erro que cometeram, que foi excluir das atividades econômicas, que é o valor adicionado bruto que forma o PIB do estado do Ceará, eles excluíram o setor público. O setor público hoje no Ceará é maior do que a indústria, é maior do que a agricultura. O setor público participa na economia do Ceará com 23% da formação do valor adicionado bruto. Ora, se eu excluo um quarto da formação econômica do Ceará, em termos de valor adicionado, lógico que o cálculo deles estava errado. E tinham excluído outras coisas, inclusive a questão de serviços de educação, né, que não houve paralisação, apenas eles passaram a trabalhar de uma forma em cima do aparato tecnológico que eles disponibilizaram para os alunos ter aulas em casa. O ano letivo teve continuidade. As empresas do setor de educação continuaram dando aula, inclusive as universidades, né? Dando aula e cobrando a prestação desse serviço. Então, nós estamos hoje com 75% da economia, né? Prego batido e ponta virada, como gosta de dizer o cearense, e 60% dos empregos operando normalmente, em cima de uma plataforma que foi definida, a grande parte desses 75%, de serviços essenciais ao funcionamento nesse período do coronavírus, né? Em função da necessidade da população da assistência desses serviços. O que nós estamos discutindo é liberar 25% das atividades econômicas e 40% dos empregos. Depois, do dia 5 de março para cá, de maio, né, foi criado um grupo de trabalho com algumas secretarias de Estado, com as instituições, inclusive isso deu origem a um decreto. Desse grupo do decreto, nós constituímos uma equipe técnica com indicação das instituições públicas participantes e das entidades de classe para elaborar exatamente esse plano de flexibilização desse restante da economia do Ceará que não está funcionando. Nesse exato momento, o plano está pronto. Provavelmente, essa nossa live ela terá que ser no máximo até 7 horas, porque eu estou aguardando exatamente da Casa Civil o comunicado de uma live que a gente vai fazer com as entidades componentes desse decreto, onde a gente vai apresentar a versão final do trabalho, totalmente concluída, e vamos apresentar já também validada pelo governador do estado. Se não tiver mais nenhuma sugestão, se as entidades assimilarem a proposta, o governador deve anunciar, não sei se ainda hoje ou se amanhã pela manhã. Mas o trabalho está concluído, né? É um trabalho que foi montado, em primeiro lugar, em cima dos indicadores de saúde estabelecidos pela Secretaria de Educação, né? Como se fosse um gatilho, para que a gente faça, através de 5 fases, a liberação
gradativa, né, desses setores restantes, num ciclo de 14 dias, né, que é o ciclo do próprio vírus e que é a recomendação da Organização de Saúde. Esse trabalho ele foi montado, a gente levantou para que vocês, aqui nessa live, isso é uma linguagem muito própria de vocês, né? Nós levantamos 1.096 quinais de atividades econômicas existentes no estado do Ceará, agrupamos e criamos um indicador através de uma matriz matemática, né, que procurou, né, colocar nas primeiras fases aquelas atividades de menor risco sanitário, de maior tração econômica e de menor poder de aglomerações. Então, é lógico que a última fase é aquela de menor tração econômica, né, de maior risco sanitário e de maior poder de aglomeração, ao contrário da primeira. Tá? Nós deveremos largar com a fase que a gente está chamando de teste, né, a partir da data que o governador anunciar. Depois a gente entra nas fases 1, 2, 3 e 4, dentro desses critérios que foram montados. É um trabalho bastante qualitativo, né, em cima exatamente de critérios, como eu acabei de colocar para vocês, que classificou em cada uma dessas etapas, de forma agrupada, esses quinais que vão indo sendo liberados gradativamente. Tá. No caso aí, se for aprovado hoje pelo governador e pelo grupo de trabalho, a expectativa é que já abra de imediato ou daqui a 14 dias? Eu não entendi muito bem quando você falou aí o prazo médio de retorno da primeira etapa. Né? É provável. Vai depender dos indicadores de saúde, que o que a gente classificou como uma primeira fase, como se fosse um teste para alargar o processo, com um grupo de liberação de empregos bem menor do que as fases seguintes, e também de menor risco, que isso possa acontecer em junho, né, no início de junho. Mas isso, logicamente, o governador, mesmo anunciando esse trabalho amanhã, dando divulgação ampla à empresa, às empresas, à comunidade cearense, né, e à imprensa, é preciso que aguarde o monitoramento até o dia 31 das condições de saúde. Quem diz que abre no início de junho e que dia é exatamente os indicadores colocados pela área de saúde do município de Fortaleza e da Secretaria de Saúde Estadual, né, que irão dizer qual é esse dia. Esse dia, o dia inicial, provavelmente o governador é quem vai anunciar. E a partir daí é que começa o ciclo de 14 dias. Tá seria certo? Seria um D0, então, né? Seria um D0. Seria um D0 e a cada 14 dias um D1, D2, aí vai. Exatamente. Seria um D0. Aí depois começa a fase 1, 2, 3 e 4, com um ciclo de intervalo de 14 dias, que poderá ter essa continuidade, se os indicadores forem melhorando, como mostram as projeções, que a gente começa como diz, descer aquela patamar mais superior da curva, a gente começa a descer essa curva. Então, se não vier uma segunda onda, que é o que a gente espera, a gente fez um esforço muito grande de segurar esse isolamento para não haver uma segunda onda, que seria muito ruim para a economia, muito ruim para a própria saúde, muito ruim para a infraestrutura de saúde, né? E para as pessoas que estão sofrendo com um problema desse. Então, a gente espera que aqui no Ceará não tenha uma segunda onda, e a partir daí, se confirmando essas melhorias, né, da predição que foi feita para que a gente chegasse a um ponto de estabilidade relacionado a uma vacina. Isso é um ponto que precisa ficar muito claro para todos.
né? O vírus ele só será controlado quando houver uma vacina. O controle que a gente está buscando com esse isolamento social é garantir uma oferta de leitos suficiente para o atendimento das pessoas infectadas. Esse aqui é o grande desafio para a gente ficar monitorando a continuidade desse processo, mesmo depois de estabilizar essas curvas, até a chegada da vacina, que é quem vai dar um corte brusco de garantia à população. Né? Tá. Secretário, eu tive uma reunião com o grupo de trabalho, né? O Flávio Taliba, né? O Júlio, a sua equipe aí que você tem liderado, para falar até de um tema que era outro, que era futebol, e depois eu acabei aproveitando a oportunidade, né? Que foi única, para falar um pouco sobre os profissionais de contabilidade e o papel deles dentro desse processo todo. Inclusive, num determinado momento, houve um decreto do governador considerando a atividade dos profissionais de contabilidade como uma atividade essencial. E aí ela veio num rol de outras atividades, indústrias têxteis, houve aí um repensar da área de saúde e resolveu se revogar, no mesma noite, o decreto que tratava da essencialidade do papel dos profissionais de contabilidade, das empresas de contabilidade, para darem sequência a entrega de obrigações acessórias, cálculo de tributos, preparação de folhas de pagamento dessas empresas, já que tinham saído medidas provisórias importantes, que tratavam de férias antecipadas, redução de jornada de trabalho, suspensão de contratos, isso tudo para tentar melhorar o fluxo de caixa das empresas e atarefou muito aqui as empresas contábeis, os profissionais de contabilidade. E a maioria deles, claro, praticamente tiveram que resolver isso em casa, de forma remota, home office, né? Mas aqueles profissionais que têm boa estrutura conseguiram atender plenamente seus clientes, né? Mas muitas empresas são pequenos negócios que são atendidos por profissionais mais simples, mais humildes, com menos o que é que acontece? Naquele momento, houve uma certa perspectiva de que poderiam voltar. Nessa reabertura, agora, certamente, esse volume de trabalho vai aumentar, né, na hora que começar a abrir as primeiras atividades, porque aí você começa a engrenagem da economia começa a funcionar e você tem movimentação e registros com maior quantidade, vai ter, evidentemente, que dar mais apoio. Será que nós estaremos indo nessa primeira etapa junto com os demais? O que é que você tem a dizer aí para a categoria? O que é que você imagina aí como eu líder? não Será posso que a gente vai poder estar próximo das empresas? Eu não posso revelar qual é exatamente a hora que vocês entram, né? Porque eu vou deixar isso, logicamente, para o governador. Você já foi servidor público e já administrou secretaria, você sabe que nós, a festa, como diz, que é o anúncio das medidas, sobretudo aquelas que são boas, né? Porque você deve ter aprendido nesses anos que você foi secretário, que notícia boa é do governador ou do prefeito, né? Notícia ruim é nossa. Tá certo? Então, essas notícias boas aí para a classe de profissionais liberais, eu vou deixar, você vai me permitir, eu não posso aqui lhe dar, mas o que eu posso dizer aqui é que vocês estão bem contemplados, os profissionais liberais foram bem vistos e a única coisa que eu posso dizer é que vocês podem começar a esquentar os tamborins. Tá certo. Então, pronto. Maia, secretário, me diga uma coisa. Dá para mensurar o tamanho do prejuízo que essa crise trouxe para a economia do estado do Ceará, especificamente, um estado onde tem uma história de boas gestões, de equilíbrio fiscal, de uma capacidade de autossustentação muito grande, né? Diferente de muitas unidades da federação, até em estados em que a economia é mais forte. O estado do Ceará tem sido assim, um exemplo, sempre vanguarda das boas práticas. Como é que nós estamos? Como é que nós, estado do Ceará, como é que o nosso estado vai sair disso? Melhor do que os demais? Vamos conseguir nos
além, nós estamos passando num momento de sobrevivência, né? Vamos conseguir voltar a ter sustentabilidade? Olha, Robson, esse é um dos pontos que tem ouvido minhas colocações, né? Seja na imprensa, seja em algumas lives que eu tenho participado, ou em algumas calls. Né? Primeiro, a gente tem que estabilizar o processo para uma avaliação melhor. Né? É precipitado agora, porque isso pode ser mais, pode ser menos. Né? Eu já ouvi de 3% negativo até 8% negativo. Eu já vi economistas precificando a queda da economia do Brasil e você sabe que os estados nordestinos eles quebram um pouco mais no início. Eles são os primeiros estados a serem afetados, né? E também são os mais demorados a sair da crise. Né? Uma crise econômica afeta muito forte os estados do Nordeste. Nós estamos monitorando na Secretaria alguns dados, assim como a Secretaria da Fazenda. E eu também estou participando aí dessa equipe para avaliar um grande dano que, sem dúvida nenhuma, será real, que é Será que foi minha internet? Ou a do Maia aqui? Deu uma oscilada. Vocês que estão nos acompanhando aqui, você pode me dizer? Nós não estamos se endividando, como está se endividando o poder central, né? Porque o poder central, do ponto de vista orçamentário, pode gerar dívida. Né? Pode ir a mercado, tomar dinheiro para financiar seu orçamento. Os estados não podem. Então, nós não temos dívida. O que nós estamos tendo é uma quebra de receitas. Né? No mês de abril, em março, praticamente, eu diria a você que a perda foi pequena, foi da ordem de 1%. Né? No mês de março, na predição, como queiram, da arrecadação própria do Estado. Né? E houve uma ligeira queda no repasse do FPE. No mês de abril, essa queda, do ponto de vista real, foi da ordem de quase 28%. Do ponto de vista nominal, da ordem de 25%. Né? Maio, nós estamos acompanhando, ainda não fechamos, mas há uma expectativa de ser pior do que abril, em termos de arrecadação. Né? Esse é um ponto. A gente monitora a arrecadação, o que já nos obrigou, durante os meses de março, abril e maio, corte de despesas, com exceção das secretarias de saúde, evidentemente, né, por tudo que está aí explicitado. O grande desafio está na saúde nesse momento. Tivemos que alargar não só a manutenção dos serviços de saúde pela sua expansão, mas também o nível de investimento. O governador anunciou hoje que o Ceará já chegou a 2.371 leitos novos na infraestrutura de saúde de todo o território cearense, dos quais, salvo engano, foi 670 já leitos, dentro desses 2.371 leitos, de atenção de média e baixa complexidade. Nesses 2.371 tem 600, em torno de 670, mas a gente já tem condição de fechar os 700, em montar os 700 leitos de UTI. Ainda tem 500 respiradores para chegar da aquisição que o Estado fez, 530 aproximadamente. Algo em torno de 30 de uma empresa que nós adquirimos em São Paulo e o restante na China. Né? O governador comprou cerca de 790 respiradores novos para montar 790, não, para montar. Ele já tinha montado 500, comprou mais 790. Né? Então, nós vamos terminar aí
provavelmente com uns 2.400, 2.500 leitos, porque a gente ainda também está fazendo investimentos na região do interior, para garantir o atendimento em algumas regiões do interior, e ainda tem aí cerca de 530 UTIs, respiradores para chegar. Isso é o esforço, né, que, logicamente, abateu a poupança que o Estado tinha para investir esse ano, né? A gente teve que colocar prioridade na área de saúde, o governador fez isso, com muita competência, e também a área de segurança pública. São as duas únicas secretarias em 21 que não houve corte nenhum de recursos orçamentários, né? Mas o restante, que são mais 19 secretarias de Estado e suas empresas vinculadas, dependentes ou não, a recomendação foi de corte em muitas atividades pelo lado da despesa, para melhorar a liquidez e se a gente procurar. Isso é um dever de casa que as empresas também, muitas devem ter feito, né, para a gente também transpor a crise. Há uma expectativa de que essa medida provisória que foi apoiada, de apoio a estados e municípios, amenize esse risco fiscal, amenize. Mas não podemos dizer que a gente não sai, depois da crise, com o dever de recuperação da saúde financeira do Estado, né? Como também vamos sair disso com um papel de buscar, não estimular empresas parasitas, isso aí o Estado com certeza não pode entrar nessa, né? Se tornar um hospedeiro de empresas parasitárias para as suas deficiências já pré-pandemia, né? Ou para empresas que não se encontraram nesse momento da pandemia, né? Mas o Estado vai ter que, junto com a União, encontrar medidas pós-crise, assim como encontrou uma série de medidas econômicas durante a crise. Tanto a nível estadual saíram uma série de medidas, você trabalha na área de contabilidade, e aqui eu estou conversando com um grupo de contadores, sabe que a União, tanto de irrigação de crédito, para grandes e pequenas empresas, a MP 936, para resolver o problema da equação de salários, até a aquisição de empresas estão sendo discutidas lá pelo BNDES, né? Os bancos tiveram uma participação, apesar do crédito ainda não estar chegando na velocidade esperada, as empresas e as pessoas, medida para atenuar a perda de renda das pessoas, né? Isso tudo a gente já tomamos medidas no Estado, as prefeituras tomaram, a União tomou. Mas a gente sabe que vai ter esse dever de casa que eu estou me referindo, de recuperar o Estado, até para poder posicionar o Estado no processo de recuperação econômica, porque o famoso liberalismo, não precisa nem eu falar, né? Os grandes liberais brasileiros estão comprando aí as empresas recomprando as empresas de energia elétrica, né? Estão recomprando as empresas de aviação, e não é só do Brasil, isso é no mundo inteiro, né? O presidente Trump também, que é o celeiro do liberalismo mundial, né? Também está fazendo a mesma coisa, logicamente numa proporção muito mais robusta pelo processo de riqueza que tem os Estados Unidos em relação ao Brasil, né? E tem, além disso, Robson, a manutenção, né, até que a gente domine a vacina, o mundo consiga, a humanidade consiga uma vacina, sustentar essa expansão desse serviço de saúde para não deixar as pessoas serem desassistidas e morrer, como a gente viu nesses primeiros dias, né? Pessoas que tombaram até por falta de assistência médica, pela indisponibilidade de leitos, né, que hoje ainda estão superlotados no país inteiro, né? E tem o dever de casa dessa assistência social a esses mais pobres e a esses que perderam emprego. Eu tenho também monitorado, dentro da sua pergunta, a questão do desemprego, né? Eu acho que no Ceará a gente não teve assim ainda um impacto muito forte de desemprego. As empresas, em função das medidas federais, em função das medidas de incentivo que são feitas em cima de emprego, né? Realmente elas procuraram evitar a demissão. Logicamente que a gente não pode impedir um empresário que tomou a decisão de demitir um funcionário, que a empresa é dele. Ele é quem
domina essa situação. Mas a gente trabalhou muito nesse sentido de pedir às pessoas que fazem a economia do Ceará, do ponto de vista empreendedor, a segurar o desemprego. Mas tem desemprego, né? Não no tamanho que a gente estava pensando, né? Porque, pelo contrário, algumas atividades econômicas, agora à tarde eu falava com um empreendedor de laticínio, né, que você conhece bastante, porque é torcedor do seu time, e ele me dizia que a empresa do qual ele é sócio cresceu o faturamento em março, cresceu o faturamento em abril e está crescendo o faturamento em maio. Né? Houveram ganhos, algumas empresas ganharam, algumas empresas se encontraram nesse processo e estão conseguindo administrar essa travessia. Outras não, outras estão tombando realmente, né? Estão sofrendo bastante. Tem alguns segmentos que a gente tem que reconhecer que estão bastante sofridos, né? Então, acho que essa agora é o grande desafio. Quem chega vivo ao fim dessa travessia, para que a gente possa fazer um segundo dever de casa, que ao contrário do que muitos pensam, porque o que me surpreende, Robson, ao longo desse processo, né, de março para cá, primeiro, o comportamento de algumas pessoas que eu, francamente, não consigo entender, que não tenham a dimensão correta dessa crise. Eu só posso atribuir essa falta de compreensão e dimensão, em alguns, pelo nível de politização que o Brasil tomou. Né? E muitas pessoas não querem, assim como o próprio presidente da República, não quer reconhecer que essa crise é profunda, não só do ponto de vista de saúde, como também do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista social, né, da assistência aos mais pobres. Né? Mas essa crise é uma crise imensa, está surpreendendo a humanidade inteira. Ninguém tem o direito de desconhecê-la e nem tem o direito de não entender os seus impactos. E a gente sabe, os mais realistas, eu prefiro estar nesse grupo do realismo, né? Nós sabemos que a gente vai ter aí, depois dessa travessia de controlar o vírus, a gente vai ter aí longos dias. Né? Não sei ele precisar quantos dias, mas não será coisa apenas de 90 dias, como muitos comentaram no início, nem muito menos de 6 meses, que é o curto prazo, serão problemas de longo prazo que a gente vai ter que conviver para retomar, pelo menos, o nível pré-pandemia, que já não era bom, né? Porque a gente vem, no pré-pandemia, a gente estava aí com expectativa positiva, né? Eu vou fechar essa sua pergunta, a gente vinha com expectativa positiva de ter um ano bom, de crescimento econômico bom, tanto a nível Brasil como a nível mundial, como também a nível de Ceará. Né? Nós terminamos o ano de 2019, quem acompanhou aí a divulgação do PIB do Ceará de 2019, primeiro com um PIB do dobro do Brasil. Né? O nosso PIB de 2019 foi 2,11. Segundo, no terceiro e último trimestre do ano de 2019, com a taxa de crescimento comparada ao último trimestre de 2018 de mais de 4%. Ora, eu como secretário, ao analisar esses números, estava animadíssimo no início do ano. Taxa de emprego crescendo, movimentação portuária crescendo, consumo de energia crescendo, PIB crescendo, né? Programa definido, ações concretas para a recuperação da economia do Ceará, clusters novos de economia surgindo no Ceará, empregando rapidamente as pessoas do Ceará, como os clusters de energias renováveis, como os clusters da própria saúde, como os clusters de logística, como os clusters do hub de tecnologia, o hub do turismo, né, o cluster do turismo, uma grande movimentação na área cultural, a economia criativa muito viva no estado do Ceará, uma agricultura que vem se comportando muito bem já há alguns anos, o agronegócio do Ceará aí com boas taxas de crescimento. Nós tínhamos problema na área de confecções e na área têxtil. O resto do Ceará estava em boa evolução de retomada. E aí a gente é surpreendido com um problema desse, sem dúvida nenhuma, foi uma grande frustração. Bom, boa. Nós estamos agora, vamos ter aí um saldo de desemprego muito grande. Você colocou aí, natural.
Eu acho que a capacidade do Estado em fazer investimentos vai ser muito limitada, né? De atrair novos investimentos para cada iniciativa privada. Não sei ao certo se teremos também como buscar esses investimentos ou eles chegarem a curto prazo. Ao mesmo tempo, com esse desemprego, vem fome, vem violência, e a única alternativa que eu consigo ver a curtíssimo prazo para quem está desempregado é aquela coisa do cara ter que se virar e se virar ele mesmo voltar a empreender por si mesmo, né? Ele se tornar um self-made man, se virar lá e montar o seu pequeno negócio, seja de que área for, mas ele tentar lá vender o churrasquinho dele, ou ele prestar algum tipo de serviço, enfim. Que tipo de políticas... Bom, primeiro analisar se eu estou pensando corretamente, né? Se você vê outra perspectiva de buscar mais investimentos para cá. E, se não, se a estratégia passaria aí pelo fomento, né? Fomentar o empreendedorismo, né? Fomentar as pessoas a empreenderem e conseguirem a sua sustentabilidade econômica através da sua força de trabalho como autônomo ou microempreendedor, por exemplo. Robson, eu estou com um grupo já trabalhando, tive que tirar um pouco desse contingente que estava trabalhando no POS para trabalhar esse processo de flexibilização em retomada das atividades bloqueadas, né? Mas já no início dessa semana, eu determinei que o grupo voltasse a trabalhar. Nós ainda temos que alinhar uma incorporação de outros membros da equipe do Estado, a secretaria e também de entidades, para que a gente possa pensar nesse depois, né? Porque, como eu te disse, nós temos que ter uma estrutura que recupere a situação fiscal do Estado, que terá, né, nessa nova situação, primeiro, gastos de saúde maiores do que antes, né? A gente tem que provisionar aí no orçamento público recursos para a área de saúde de uma forma diferente, né? Porque essa área de atendimento de saúde pública ela vai continuar. Talvez não na proporção desses 3 meses, que exigiu um grande investimento, mas agora na manutenção dessa rede de investimento que foi expandida, para garantir o acesso à saúde de todos. Um segundo ponto, né, que parte o Estado vem bancando, parte a União vem bancando, né, que é essa ajuda à população mais vulnerável, para que seu público entenda. Eu vou dar um exemplo de uma ação estadual: pagamento das contas de luz, conta de água, conta de gás, um vale-refeição para os estudantes da escola pública, e, a nível nacional, essa renda de R$ 600 para os informais e aqueles do cadastro único brasileiro, né, de pessoas vulneráveis. Não sei se a União... Há muitas fortes avaliações que a União não terá recurso suficiente para manter por um longo tempo, e a gente não sabe precisar quanto tempo essa economia volta aos patamares anteriores, esses R$ 600, né? O ministro Paulo Guedes já verbalizou que a União não tem condição de dar um vale maior do que R$ 200 daqui para frente. Isso foi o que ele externou em entrevistas, né? Eu acho que não vai ser fácil eles negociarem politicamente uma redução de 600 para 200. Agora, ao mesmo tempo, não sei se será fácil encontrar recursos para pagar os 600, né? Porque o número desses invisíveis vulneráveis foi surpreendente, né? A gente já tem aí números superiores a 50 milhões de pessoas recebendo esses recursos. Essa ação, os estados vão ter que encontrar situação fiscal, né? Nós não podemos evoluir sem olhar para essas famílias. Nós não podemos deixar essas famílias que a gente vai conseguir, se Deus quiser, vencer e devolver a vida a essa população,
né, que são os mais atingidos pelo coronavírus, a gente sobrevive, vive, e depois morrer de fome não faz sentido, né? A gente não pode voltar aí a situações que já vivemos na história do Ceará em graves problemas de seca. Então, é preciso garantir assistência a isso. Para isso, é preciso que o Estado brasileiro encontre soluções fiscais de recuperação. O outro ponto, né, que você coloca vai exigir mais ainda do Estado, né, que é o Estado como estimulador desta recuperação econômica. Porque não vamos se iludir que essa recuperação econômica ela vai se dar, né, pelo capital privado, né? Não vou dizer que a gente não vai conseguir trazer alguma coisa, mas já era tímido antes na pré-pandemia. O investimento privado no Brasil não chegava a 2% do PIB, o investimento público estava em torno de 1%. Vocês imaginem o que será isso depois da pandemia, com o risco país aumentado, né, com taxas de juros baixos, de remuneração desses capitais. Então, eu acho que a gente vai ter que buscar aí uma retomada que vai ter que ter a participação, sobretudo aqui no norte, no nordeste, no centro-oeste do Brasil, com uma forte participação pública. Eu posso até admitir que em São Paulo existam meios a atrair um pouco mais de capital privado no sul e no sudeste, pela infraestrutura de capital humano, pela infraestrutura de capital físico, pelas as oportunidades, pelas condições de remuneração existente, né, ao capital, melhor estruturadas do que no Nordeste. Agora, aqui, acreditar, né, que a gente retoma esses empregos com um forte investimento privado, eu acho complicado, né? Eu acho que a gente vai ter que organizar a saúde financeira pública para que aí não só os governos municipais, os governos estaduais e o governo federal, estabelecendo prioridades, possa aos poucos ir retomando esse emprego e irrigando crédito nas empresas. Você falou aí no item que eu, particularmente, é a grande aposta. No Ceará, era um grande e um forte programa para os micro e pequenos empreendedores. Você já trabalhou com isso. Você sabe que isso é 98% das empresas existentes no Ceará, com uma forte capilaridade, né? Que movimenta muitas pessoas, mesmo que essas pessoas não sejam gerados empregos formais, mas essas pessoas, elas, como você disse, elas vão encontrar atividades como MEI ou como pequenos negócios de prestação de serviço para garantir aí um processo de recuperação e de ocupação dessa força de trabalho que existe na PEA do Estado do Ceará, né? Porque nós temos aí 1,5 milhão aproximadamente, 1.470.000 e poucos mil empregos formais, né? Temos os informais, que é da ordem de quase 2,50 milhões, e temos uma PEA aí de 3,5 milhões de pessoas que não têm ocupação nenhuma, são biscaiteiros, são sobreviventes que prestam serviço aqui, prestam serviço acolá, né? E você sabe que essas pessoas precisam encontrar algum padrão mínimo de renda, né, para se alimentar, para tocar suas vidas. Isso não será fácil. Então, essa aposta que você levanta é uma que eu faria, e eu acho que é uma que pode ter alguns programas. Nós estamos organizando alguns programas nesse campo, juntamente com o SEBRAE, juntamente com o BNB, né? Essa política do microcrédito, de uma ação forte, irrigando essas atividades menores, pode fazer com que as atividades econômicas cresçam. Nós vamos sair também com setores fortalecidos, né? A indústria da saúde sai muito fortalecida, a área de alimentos, o agronegócios, né? Que estão sendo impactados nesse momento positivamente, né? Algumas atividades a gente tem que reconhecer. E a gente tem que, como eu disse, né, avaliar aí que políticas a gente possa fazer para a retomada
das atividades de serviço, comércio e indústria e agricultura após a pandemia, no sentido de a gente paulatinamente ir recuperando os empregos, isso não será da noite para o dia, paulatinamente assistindo as empresas que vão ter que se reinventar, né, o Robson? Tem empresa que sai muito fortalecida, que tem que fortalecer o seu processo de digitalização, de inovação, de desenvolvimento de produtos para aproveitar essa oportunidade, né? Agora, vão ter empresas que vão ter que se redirecionar, que vão ter que se reposicionar, né? Você acha que a gente consegue hoje se firmar como um polo de saúde, uma coisa que você sempre discutiu aqui, que seria uma vocação do nosso Estado, hoje que tem como secretário o próprio Cabeto, que era um estimulador disso, né? Tinha aquela área ali da Zebach, não tinha a Porongabuçu. Um grande Porongabuçu ali. Vizinho lá, um lugar que você frequenta com muita... cotidianamente você frequenta. Né? Isso. Você acha que a gente conseguiu se firmar agora nesse momento ou precisa a gente se organizar melhor para isso? Como é que você viu o polo de saúde aqui no estado? Olha, o Robson, nesse projeto que a gente desenvolveu, que precisa ser ajustado, 2050, e o Ceará Veloz, né, que a gente lançou exatamente olhando o futuro da economia, olhando uma retomada, para a gente olhar um novo ciclo virtuoso de uma economia que estava estagnada. A gente, o ano passado, trabalhou fortemente algumas atividades econômicas que estavam respondendo bastante aqui no Ceará. A primeira, sem dúvida nenhuma, o turismo, né? O turismo ganhou uma animação muito boa. A segunda, o agronegócio. Estava se animando bem o agronegócio do Ceará, né? O Ceará exportando frutas, atingiu aí o primeiro exportador brasileiro de pescados, essa economia do mar, eram áreas novas que a gente estava trabalhando e com bom resultado. Trabalhamos e com uma belíssima resposta, aí gerando empregos só na área de geração distribuída, né, que é a aplicação desses painéis solares em residências, buscando a geração autônoma e independente dos consumidores de energia. O Ceará hoje tem mais de 600 empresas. Você colocar aí 5 pessoas aí, uma pela outra, nós estamos falando aí de quantos mil empregos, né? 600 vezes 5, estamos falando aí de quase 30 mil empregos, né? Se a minha conta não está errada. Essa economia, né, também é a economia de energias renováveis, não só os grandes investimentos em energia solar e energia eólica no Ceará, mas o que isso traz dentro da cadeia, né? O Ceará atraiu uma fábrica nova, uma das mais modernas do mundo, com um aerogerador de última geração. Para que você tenha ideia, né, a Aeres, que é uma empresa parceira da Vestas, hoje emprega 6 mil pessoas. Está comprando, inclusive, a área da Volben para a produção de pás, né? A Volben mundialmente está se recolhendo e a Aeres, que é uma brasileira, crescendo e que é forte parceira da Vestas. A Vestas aí com quase 5 anos de carteira vendida de aerogeradores e trazendo outras correlatas, né? A economia da logística, né? Sobretudo aí depois daquela greve de caminhoneiros, que o mercado começou a acordar para a cabotagem, o Porto Pecém bombando e com a grande oportunidade, né, com a ZPE, a primeira instalada do Brasil, para atrair novas indústrias a partir dessa parceria que a gente fez com o Roterdã, né? Assim como, muito importante, o hub do turismo com a empresa alemã, a Fraport, né? E esses projetos, né, na área de TI e telecomunicações, que está dando origem aí a milhares, né, de empregos. Hoje, nós não temos profissionais no Ceará para empregar nessas empresas. Eu estou falando na área de telecomunicações, há um surgimento de uma BrisaNet, empresa aí que está crescendo assustadoramente nessa área de dados, né? Eu estou falando da Mob, estou falando da Wirelink, estou falando aí de quase 10 mil provedores que a gente nem sabe que aqui no Ceará essa atividade tem esse crescimento,
né? Se você chegar, eu tenho aqui uma casa na Taíba. Lá tem um provedor, não é nenhum desses três, e nem é nenhuma das grandes. Não sei nem te dizer o nome. Né? Se você for numa serra, você vai encontrar provedores. Guaramiranga, na Ibiapaba. Se você for para o sertão, você tem outros provedores, fora as grandes empresas de telecomunicações. Né? E sem se falar nas empresas de TI que estão crescendo, é um mercado que cresce rapidamente no Ceará, sobretudo por conta da digitalização do Estado, da digitalização das empresas, e é a indústria de conteúdo, né, com essa atração desses data centers, fruto dessa conectividade que o Ceará tem, uma conectividade que é a segunda maior do mundo, né, dos principais cabos submarinos óticos que entroncam no Brasil, no Ceará. Né? Hoje são 14, tem mais 5 em construção, né? O que vai tornar o Ceará um dos maiores entroncamentos de cabo óticos, e o que está permitindo ao Ceará surgir uma empresa como a Arco do Arizinho, né? O Cinturão Digital, que tem hoje 83 mil quilômetros, dos quais 75 mil quilômetros de investimento privado, não é público não, só 8 mil públicos, né? Que está conectando os 184 municípios do Ceará. Essas atividades, né, fora outras que a gente já tinha aqui, a indústria de alimentos e bebidas, né, a chegada da siderúrgica, dava a gente uma perspectiva nova. Eu diria a você que, pela história, Robson, do protagonismo, né, não só empreendedor do Ceará, pelo que o Ceará mudou nesses últimos 30 anos, do ponto de vista do empreendedorismo, né? É um Ceará completamente diferente nessas áreas todas, como também, pelo protagonismo público, o Ceará tem grandes possibilidades de sair mais rápido dessa crise. Não estou dizendo sair muito melhor do que outros. Né? Pela estrutura de Estado que a gente tem hoje nesses dois campos, né? E com esse ano nós começamos trabalhando essa indústria da saúde antes da pandemia, que é um cluster que a gente tinha. Esse ano a gente tinha que ter, além desses que eu citei, a gente tinha priorizado um trabalho no campo de saúde, no cluster de saúde, não só a indústria de serviço, como também a indústria de bens. Né? Inauguramos até algumas empresas. Nós também estávamos trabalhando na cadeia de recursos hídricos, assim como a gente trabalhou a cadeia de energias renováveis. Você sabe que é uma cadeia riquíssima. Claro. E que descortina aí uma possibilidade muito grande, né? Porque um dos maiores desafios do Nordeste, em termos de capital físico, é investir em recursos hídricos. Se a gente quer sobreviver no futuro, né, o investimento em recursos hídricos, para garantir uma segurança hídrica, para o desenvolvimento econômico, para o abastecimento humano, para o abastecimento animal, vai ter que ter grandes investimentos, além do São Francisco, em recursos hídricos na região. Então, aí tem muitas possibilidades. Secretário, sem querer interromper, porque nós temos pouco tempo, né? Mas, assim, o pessoal está perguntando muito, eu vou só repetir aqui, a respeito da retorno das atividades. Ele já disse que entre hoje e amanhã o governador estará publicizando quais atividades retornam inicialmente, né? E há uma expectativa positiva que a gente possa os profissionais de contabilidade estar voltando já nas primeiras etapas, na primeira ou na segunda etapa aí, junto com boa parte das atividades. Mas, para as suas considerações finais, nós temos aí 1 minuto e meio, secretário. Primeiro, agradecer a sua vinda aqui. E a segunda é o seguinte, o que é que nós podemos aprender, assim, rápidas palavras, com o que aconteceu aqui? O setor público aprendeu alguma coisa? O setor privado aprende alguma coisa? Nós temos aí 1 minuto e 10 segundos. Infelizmente, a pergunta é complexa, mas eu sei que você é capacidade aí de fechar com chave de ouro. Primeiro, Robson, acho que amanhã, por todo dia, vocês vão estar com essa divulgação e vocês vão se enxergar na foto, como a gente diz, qual é a etapa que os profissionais liberais, sobretudo os contadores com quem eu estou conversando, vão voltar à normalidade do seu trabalho presencial. O segundo, Robson, eu acho que a gente ainda tem muito o que aprender. Hoje de tarde eu participei com a call aí, com vários líderes globais promovidos por uma empresa de Boston, e a gente vê que o mundo ainda não sabe o que é que vem pela frente, né?
O aprendizado ainda está acontecendo. Mas eu diria a você que eu não acredito, né, nesse